Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plantão TSA. Hoje nosso plantão, nono plantão, para falar um pouquinho sobre a trilha de pré- ou pós-operatório. Vamos falar um pouquinho aí de pré-anestésico, posicionamento, sistema de administração dos inalatórios, anestesia ambulatorial, RPA e complicações, e também de dor aguda e crônica. Primeiro ponto, e aí eu trouxe aqui uma atualidade, as medicações que são utilizadas aí, estavam sendo utilizadas para diabetes, e agora, pelo seu potencial também de gerar um emagrecimento, é importante, uma facilidade para emagrecer, essas drogas caíram no gosto popular, muita gente está usando, até médicos aí sem prescrição, né, sem a gente se consultar, estamos fazendo esse erro também, utilizando essas drogas para tentar emagrecer. Então, os agonistas, os receptores do GLP-1, que a gente conhece mais aí, a semaglutida e a liraglutida, que são duas drogas aí que ficaram super populares. Então, qual que é a importância disso, né? Na verdade, essas drogas estão relacionadas aí ao GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon 1, tá? É uma substância secretada aí pelo intestino delgado durante a alimentação e que tem várias ações importantes. Então, liberação de insulina pelo pâncreas, bloqueia a liberação da glicose hepática, diminui a secreção do glucagon quando você tem os picos de hiperglicemia, reduz o esvaziamento gástrico, reduz a absorção de glicose e dá saciedade. Então, por reduzir o esvaziamento gástrico, né, então o estômago fica mais devagarzinho, mais parado ali, dá uma sensação de estase, dá uma saciedade, o que faz com que as pessoas percam o apetite, né, e deixem de comer e acabem emagrecendo, né? Esse é o grande mecanismo por trás disso. O nosso problema aqui é essa redução do esvaziamento gástrico. Lembrar que isso pode ser legal para o cara que está querendo emagrecer, para o paciente que quer emagrecer, mas para nós anestesistas que vamos encontrar esse pessoal aí no pré-operatório, a gente tem que lembrar que essa redução do esvaziamento gástrico quer dizer que nós vamos ter aí um paciente com um potencial estômago cheio, e ele vai estar mais propício à aspiração gástrica, né, a aspiração pulmonar pelo conteúdo gástrico aí, que pode ser regurgitado durante a indução anestésica. Então eu tenho que tomar cuidado com os pacientes que estão tomando isso. Então na minha anamnese, na minha avaliação pré-operatória, quando eu pergunto das drogas lá, tem que saber tudo que está sendo utilizado pelo paciente, inclusive se eles estão usando esse tipo de droga. E aí a gente tem aí mais ou menos na literatura o que fala aí a dulaglutida, a semaglutida, 10 dias de suspensão para cirurgias eletivas, e a liraglutida 3 dias, tá? Então, na avaliação pré-anestésica, lembrar que essas drogas produzem aí uma redução uma diminuição da velocidade de esvaziamento, uma estase gástrica, e aí eu tenho uma potencialização, uma possibilidade maior de aspiração nesses pacientes. Então, a suspensão nesses pacientes é muito importante lembrar disso. Outro ponto, quando a gente fala de jejum, lembrar sempre da possibilidade da avaliação do jejum através do ultrassom. Então, não esquecer disso na nossa avaliação pré-anestésica, que quando a gente tem dúvida de jejum, uma das formas que a gente pode fazer é fazer o ultrassom gástrico, vai me mostrar se esse paciente é de risco ou não para ser anestesiado, se ele pode ser induzido com uma sequência rápida ou não, inclusive, né? Então, o ultrassom gástrico, o ultrassom point of care, vai ajudar também nesse ponto. Posicionamento é outro item aí que, num contexto de uma cirurgia aí pode cair. Eu sempre coloco a posição de prona, lembrar da cegueira no pós-operatório, que vira e mexe e cai na prova do TSA já há alguns anos. Então, os fatores de risco, né, das cirurgias com sangramento, com hipotensão, com uso maior de cristalóides do que coloides, pacientes mais velhos, diabéticos, obesos, são pacientes de risco para ter essa complicação no pós-operatório. Então, a neuropatia óptica isquêmica, né? Então, eu tenho aí um problema sério, uma cegueira pós-operatória. Imagina o paciente que vai operar da coluna e tem a corda com uma deficiência visual, né? Uma cegueira, que se for bilateral, pior ainda. Mas isso acontece, a gente tem que ficar de olho que existe aí os fatores de risco, a gente tem que tomar cuidado para evitar esse tipo de complicação. E o posicionamento, lembrar aqui da posição sentada, e muita gente fala da posição sentada que se utilizava nas cirurgias de fossa posterior, na neurocirurgia, e o risco aí da embolia aérea, né, desses pacientes. Lembrar
que o mais importante, né, porque não só na neurocirurgia, mas outras cirurgias os pacientes são colocados em posição de cadeira de praia, que é essa posição que está aí, que vocês estão vendo. Essa posição de cadeira de praia, o que mais me assusta, né, o que me dá mais medo é a hipotensão, né? Então lembrar que esse posicionamento do paciente sentado, anestesiado, eu tenho aí todos os meus reflexos, né, tudo que tem de sistema nervoso autônomo para manter esse paciente com uma boa pressão de perfusão cerebral, a gente acaba perdendo, porque eu tenho uma inibição de todos os mecanismos de reflexo, ou seja, eu tenho um paciente mais propício à hipotensão. E lembrar também que a nossa medida, se ele está ali com o manguito no braço, existe um gradiente entre o sistema nervoso central, entre o encéfalo e o manguito. Essa diminuição, essa amplitude faz com que a medição que está sendo ali no braço, ela vai ser maior do que a que está no sistema nervoso central. Então, se eu mantiver a hipotensão nesse paciente, vai ser pior ainda a minha pressão de perfusão cerebral. Então, tem que tomar cuidado nesses posicionamentos. Cirurgias de mama, que a gente coloca o paciente sentado, cirurgias de ombro, né, as artroscopias que estão sendo feitas aí frequentemente, também, que vira e mexe, pedem muita hipotensão durante esse tipo de procedimento. Cuidado, que esses pacientes podem ter, então, aí a isquemia cerebral. Não acordam no pós-operatório, tá, e depois evoluem aí com algum problema isquêmico em relação a essa posição. Sistema de administração de anestésicos inalatórios não é um tema que cai bastante na prova. Eu destaquei aqui o Mapleson A e o D, então, para vocês lembrarem aí só qual que é a configuração desses sistemas que são sem absorvedor de CO2, né? São sistemas abertos. Em desuso, na verdade, na realidade, hoje a gente sempre preza em fazer uma anestesia, não deixar o paciente em espontânea, né? Principalmente as criancinhas ali. A tendência hoje é sempre a gente fazer uma anestesia mais controlada para evitar a retenção de CO2 nessas crianças, que a gente sabe que ainda é mais difícil de anestesiar. Então, eu coloquei o Mapleson A e o Mapleson D para vocês lembrarem que eventualmente eles podem aparecer aí em prova, mostrando as diferenças. Os outros não são importantes, né? O importante é saber do Mapleson A e do D, que são os mais utilizados aí no dia a dia. E aqui eu coloquei a anestesia ambulatorial. Anestesia ambulatorial, alguns pontos que são importantes e que vira e mexe podem cair em prova. Os critérios de exclusão da anestesia ambulatorial. Então, quem são aqueles pacientes que não podem fazer de jeito nenhum anestesia ambulatorial, ou seja, não podem anestesiar e ir embora para casa no mesmo dia, né? Então, os pacientes que já têm uma diabetes com neuropatia autonômica, os pacientes que têm uma ingestão aguda de cocaína, os asmáticos dependentes aí de corticoide, criancinhas com doenças neuromusculares, com cardiopatia congênita. Então, obviamente, com um pouquinho de bom senso, a gente vê tudo isso, né? Lembrar desses critérios de exclusão. As leis também ambulatoriais, eu gostaria que vocês dessem uma boa estudada nessa parte de legislação ambulatorial. Existem as leis, existem os tipos de unidade, isso vira e mexe, também abordado na prova. Eu coloquei aqui um fator de risco da anestesia ambulatorial, de não funcionar a anestesia ambulatorial, que o paciente fica internado, que é náusea e vômito no pós-operatório. Então, lembrar dos fatores de risco, como a gente diminui, né, a diminuição, se a gente puder usar mais anestesia regional, mais bloqueio periférico do que anestesia geral, a gente vai ter uma grande vantagem nesse paciente com anestesia ambulatorial. Colocar os fatores de risco, tanto do paciente, né, então as mulheres não tabagistas, que já têm história de cinetose, como dos anestésicos, né, então o uso do Protox, do uso dos inalatórios e dos opioides, e aí entra a analgesia multimodal para evitar os opioides, não ter náusea e vômito no pós-operatório. E aí, dei uma estudada nos antieméticos e o apreptanto, esses antagonistas aí da neurocinina 1, que estão mais em voga, né, que são modernos. Eu acho que vale a pena dar uma estudada aí para entender mecanismo de ação, aplicação clínica, tudo direitinho. Não vou me estender muito aqui dentro de cada um desses, mas eu destaco aí essa classe de medicação que eu estou dando um chute aí que pode cair na prova. RPA e complicações, eu coloquei aqui a hipotermia. Então, a gente pode ter frequentemente hipotermia não só no despertar do paciente, mas no pós-operatório. E aí todas as consequências dessa hipotermia lá na sala de recuperação anestésica,
o grande risco da diminuição da metabolização das drogas. Então, paciente que vai chegar mais deprimido, que pode piorar, né, o seu status de consciência também. Lembrar que a hipotermia é muito ruim para o bloqueador neuromuscular, prolonga muito tempo o bloqueador neuromuscular. Se esse paciente não foi monitorizado em sala, pode ter uma paralisia residual na recuperação pós-anestésica, fazer os seus eventos respiratórios aí importantes no pós-operatório. Então, lembrar dos métodos de prevenção no intraoperatório lá, na sala cirúrgica, uso da manta térmica, né, diminuir a exposição do paciente, todos aqueles métodos que a gente conhece muito bem, e lembrar que a manta térmica é o único meio que, além de prevenir a hipotermia, ela também fornece calor ativamente. Então, super importante a gente lembrar da manta térmica. Lembrar também que com essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina, né, a última que saiu, a atualização do CFM, a monitorização da temperatura e o uso de dispositivos para evitar hipotermia, ele é obrigatório em cirurgias acima de 60 minutos, ou em pacientes críticos, pacientes com extremo de idade, então criancinhas e idosos, a gente tem que sempre cuidar da hipotermia. Monitorizar e ter que ter prevenção já é obrigatório, segundo a 2174 lá do CFE. Tá? E os mecanismos de perda que sempre cai na prova. E outro tema que tem é dor. Trouxe em destaque aqui os anticonvulsivantes para dor, tanto a pregabalina quanto a gabapentina, que tem algumas diferenças farmacológicas. Eu acho que é legal dar uma estudada nisso, porque duas drogas aí, principalmente a pregabalina, que está em evidência em dor, principalmente para dor neuropática. Então, dá uma focada aí nessas duas drogas. Eu trouxe aqui a cronificação da dor aguda, que é um aspecto importante, que depende muito do anestesista, né? Então, a gente evitar que aquele paciente que foi operado, que ele tenha dor aguda, que ele tenha fenômeno de dor crônica no pós-operatório. Dor crônica, principalmente cirúrgica, né? Decorrente de um procedimento que ele sofreu. Então, a piora da dor crônica, né? Pode ocorrer nesse paciente, né? Com dor aguda. Esse paciente já tem aí, ele já pode ter dor, já pode ser um paciente que tem dor crônica e aí ele ter mais dor no pós-operatório, né, e ter esse fenômeno de dor crônica no pós-operatório. Então, depende muito aí da intensidade da dor pós-operatória. Obviamente que quadros com mais dor, com mais dificuldade de tratamento da dor, eu posso levar esse paciente a um quadro de dor crônica no pós-operatório. E isso por uma área de hiperalgesia, né? Então você vai ter uma amplificação dessa sensibilidade dolorosa, né? Então você vai envolver também mecanismos centrais aí que a gente vai falar disso. E se esse paciente já tem dor no pré-operatório, né? Então se o paciente já é crônico de dor, é muito mais fácil ele ter uma piora ainda, ou mais ocorrência de dor crônica no pós-operatório. Então são pontos aí que a gente deve levar em consideração quando a gente observa aí isso num paciente que vai ser operado, né? Um paciente que é portador de uma dor crônica, né? E vai ser operado de uma mastectomia ou de alguma outra cirurgia. Esse paciente é um candidato a ter mais dor crônica no pós-operatório, né, do que um paciente que não tenha a dor crônica. A gente sabe que existe essa relação. Cirurgias relacionadas aí frequentemente à amputação, a toracotomia, a esternotomia, a mastectomia e as cirurgias na bexiga. Olha, toracotomia e mastectomia são duas cirurgias super relacionadas com dor crônica no pós-operatório. Então a gente vê isso frequentemente, principalmente aí nas cirurgias maiores de mama. A gente sabe que pode ter aí grandes problemas de dor crônica no pós-operatório. E a fisiopatologia, obviamente, relacionado aí a um trauma e depois uma sensibilização central com essa hiperexcitabilidade, né? E eu tenho aí hiperalgesia, tenho um aumento de percepção de dor, e aí eu acabo tendo uma dor crônica no pós-operatório que se iniciou lá na parte aguda, né? Então eu vou tendo aí uma cronificação dessa dor no pós-operatório. Então o que eu faço para prevenir? Aí talvez seja o ponto mais importante. E hoje a gente não pode ter dor no pós-operatório do paciente. O paciente tem que acordar, ele tem que, de preferência, acordar sem dor,
né, e evoluir no seu pós-operatório sem dor nenhuma ou com uma dor quase que imperceptível. Ah, mas isso é quase impossível. Não é impossível. A gente tem muita droga relacionada à parte multimodal. A gente entende os mecanismos de dor, entende os receptores de dor, entende todas as formas em que o paciente pode ter dor. A gente tem que cobrir tudo isso, né? Então tem que usar anestésico local, tem que usar um pouco de opioide, sim, né? A gente sabe que o opioide faz parte aí de analgesia. A gente não pode abrir mão do opioide. A ketamina, o magnésio, então tudo que eu posso, de alguma forma, os alfa-2 agonistas, tudo isso pode ajudar bastante nesse planejamento anestésico multimodal e também no planejamento da analgesia pós-operatória. Bloqueios, lembrar dos bloqueios no intraoperatório para evitar também dor no pós-operatório. Então tudo isso vai ajudar que esse paciente não tenha dor e, obviamente, ele tenha muito menos chance de desenvolver dor crônica no pós-operatório. Então esse é o grande lance aí para a gente evitar esses quadros de dor crônica no pós-operatório, pós-cirúrgica, vai depender da gente, vai depender do anestesista. Então a importância da gente aí, do pré ao pós-operatório, como diz a nossa trilha, e assim a gente encerra a nossa trilha aí, trilha número 9, de cuidados desde o pré até o pós-operatório. Então fica aí as nossas dicas, tem uma coisinha aí que o Vlad vai deixar aí para vocês, e a gente vai se encontrar na próxima trilha, a trilha 10 sobre sistema renal. Então vamos falar bastante coisa aí sobre sistema renal, então próxima trilha estaremos juntos. Valeu, pessoal, e até a próxima. Olá, pessoal, bem-vindos às questões comentadas do Portal Anestesia. Meu nome é Vladimir, sou professor do Portal, e vamos continuar sobre o tema Sala de Recuperação Pós-Anestésica. Vou dar aquela sumidinha para a gente poder discutir melhor as questões. Ok, em relação aos pacientes com apneia obstrutiva do sono, devem ser entubados em planos profundos de anestesia devido à alta incidência de laringoespasmo nessa população. B. Devido à baixa sensibilidade a opioides, técnicas regionais devem ser utilizadas visando analgesia pós-operatória. Baixa sensibilidade a opioides. C. Devido à alta complacência de tecidos faríngeos nesses pacientes, estratégias de manutenção de pressão positiva contínua das vias aéreas no pós-operatório imediato não agregam segurança de maneira adequada. D. Benzodiazepínicos têm pouco efeito no tônus da musculatura faríngea desses pacientes quando comparado aos opioides. E em pacientes obesos mórbidos, o uso de CPAP imediatamente após extubação oferece mais benefícios quando comparado à sua aplicação exatamente 30 minutos mais tarde na sala de recuperação anestésica. Pois bem, outra questão que envolve muito do nosso dia a dia. A prevalência da apneia obstrutiva do sono ela vem aumentando sensivelmente em todas as populações que nós atendemos. Vamos lá. Resposta correta, letra E. Em pacientes obesos mórbidos, o uso do CPAP, ou seja, da pressão positiva contínua das vias aéreas, imediatamente após extubação, oferece mais benefícios quando comparado à sua aplicação 30 minutos mais tarde na recuperação. Porque você pode pensar em colocar já lá na recuperação um pouquinho mais tarde ou imediatamente. Então, nossa resposta é: se usado imediatamente após a extubação, o paciente tem mais benefício. Vamos à discussão. Não há maior índice de laringoespasmo associado à intubação acordado nesses pacientes, inclusive sendo essa uma opção muito viável em pacientes que, porventura, possam ter associados à apneia obstrutiva do sono uma chance de ventilação difícil sob máscara. Pacientes com quadro de apneia obstrutiva do sono são muito sensíveis a opioides, mais ainda benzodiazepínicos, o que praticamente contraindica seu uso como pré-medicação. O paciente tem que chegar muito bem acordado na sala de cirurgia. O uso de técnicas regionais para analgesia é obviamente muito bem indicado para controle da dor, então, pelas mesmas razões acima.
pela alta sensibilidade, não pela baixa sensibilidade. A alta complacência dos tecidos faríngeos, muita gordura nas paredes, pode levar a quadros catastróficos de obstrução de vias aéreas altas, o que torna indispensável, então, o uso do CPAP e de assistência respiratória já na sala de recuperação anestésica e, como dissemos, de preferência já na sala de operação, imediatamente após a extubação. Em pacientes obesos mórbidos, com quadro de apneia obstrutiva do sono, então o uso do CPAP desde o momento da extubação associado a melhores índices de função pulmonar, quando comparados a grupos submetidos à assistência 30 minutos depois, já na recuperação. Ok, pessoal? Muito obrigado, espero que tenham aprendido alguma coisa e a gente se vê na sequência das nossas discussões.